Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui de novo, nesse mesmo lugar, nesse mesmo ângulo, nesse mesmo escritório, para falar para vocês sobre os livros que chegaram aqui para mim no mês de junho. Então assim, esse mês tem muito recebido porque é o mês do meu aniversário. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo especial de unboxing de recebidos de editoras, de presentinhos de vocês. Então já te agradeço já de antemão, se você me mandou um presente, muito obrigado até aqui, né? Então já vou começar agradecendo, eu vou agradecer na hora que eu abrir o pacotinho também. Se você ainda não mandou, mas quiser me mandar um presente, o link da minha wishlist vai estar aqui embaixo. O seu livro vai aparecer no próximo vídeo aqui também. Eu amo receber presentes, então nunca vai ser uma coisa ruim. Então, muito obrigado já desde já. Já vou pedir para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual desses aqui que você ficou com mais vontade de ler. Vamos conversando ao longo do vídeo. Gosto muito de ver os comentários de vocês. Então, bora pro vídeo. Todo começo de vídeo tem uma criança que vem aqui pedir colo, né, gente? Vocês já estão acostumados. Olha lá, ó. Fala, oi, Buzz. Oi, Buzz. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Oi. Oi. Tá dando beijo? Olha lá você. Olha lá. Já vou começar abrindo o pacotinho da Dona Maioral, que chama Dona Darkside, que me mandou aqui um pacote cheio de coisas maravilhosas, que eu já abri. Esse aqui postei lá no meu Instagram, se você não me segue, @livroemdiálogo, vai estar aqui embaixo. E eles me mandaram 2 livros, vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles foi esse livro lindo, com essa capa bem Daft Punk, bem maluca, chama Garotos Selvagens. E aqui ele fala que é um romance de imenso impacto cultural, sobretudo no universo da música pop. Esse livro apresenta uma linguagem transgressora, ousada, uma realidade distópica, no qual extremistas ensandecidos mobilizam forças sociais. Então, aquele tipo de livro que a gente ama, da Dona Caveirinha. Então eu vou deixar os livros aqui para vocês verem a pilha subindo. Esse aqui é o Vértigo, esse aqui é um romance que deu origem ao clássico do Hitchcock, esse aqui é aquele O Corpo que Cai, que tem também, é do mesmo diretor de Psicose e tal. Eu nunca assisti esse filme, quero assistir também, vem aí. E aí, junto com essas coisas da Darkside, vieram cartõezinhos, vieram cards, marcadores, tudo muito lindo da Dona Darkside. Esse pacotinho já foi. E eles mandaram também um balde de pipoca, gente. Eu já estreiei esse aqui, é lógico. Postei lá nos meus stories, então se você não me segue lá, vai lá dar uma olhada. E aqui tem várias características de terror, né? Tem o Chuck, tem esse bode, tem a Samara, tem o Fred, o Jason, então tem um monte de coisa aqui. E veio também uma caveirinha da Darkside, aquela que você aperta, você tá com raiva. Também aí. Muito obrigado, Dona Darkside, Dona Caveirinha, eu amei os recebidos. Agora, um pacote da LC, Agência de Comunicação, que me mandou aqui um livro. Eles mandaram mais, já vou pegar aqui pra falar tudo de uma vez. Eles mandaram esse aqui que chama Aranhas em Meu Estômago, da Gabriele Caseta, não sei como fala. É o segundo livro da série Crônicas dos Filhos de Malkur. Fala, na sequência de Todas as Minhas Libélulas, que é o nome do primeiro livro, a Joana vai precisar enfrentar todas as dores do luto e as consequências das suas escolhas. Acompanhada dos amigos, ela partirá em rumo à cidade de Ezer, com o objetivo de conseguir novas cópias do livro El Berit, o livro sagrado do seu povo. Então, assim, eu amo, tem cara de fantasia, ela tá com uma adaga aqui, né, tem um lobo e tal. Então, muito obrigado, LC Agência de Comunicação, editora Mundo Cristão, o autor ou autora, não sei, então muito obrigado. Eles mandaram também mais um pacote, que eu vou abrir aqui pra vocês. Já vamos abrir juntos? Por onde eu vou abrir? Tenho medo de rasgar, né, gente? Então, vamos com cuidado. Esse aqui, ele fala assim: o que está por trás do mistério de Caririaçu? O ano de 1960, em Caririaçu, no Ceará, foi abalado por uma tragédia. Medeiros, de 9 anos, presenciou a barbárie e guardou segredos por mais de 8 décadas. E a vida o tornou artistas e suas telas uma característica em comum. Elas retratam pontos de luz, indicando o local onde os tesouros que motivaram o crime são localizados. Então, é do Júnior Aguiar esse livro, então muito obrigado, Júnior, muito obrigado, LC Agência de Comunicação. Eu tô doido pra ler esse livro.
Então, ele parece assim, um suspense que fala sobre o que rolou ali no passado, né? Vem aí. Agora um pacotinho que eu recebi da Livraria das Perdizes. Eu fui lá fazer uma ação com eles esse mês, eu recebi um pacotinho com livros. E aqui eu tô falando dos livros Cidade de Jade. Esse aqui ele fala assim, uma saga emocionante com disputas de sangue intergeracionais, magia e Kung Fu. Queron é o único lugar no mundo onde é possível encontrar jade, um minério capaz de conceber capacidades sobre-humanas a uma pequena parcela da população. Uma rocha natural que já foi extraída, negociada, roubada e pela qual muitos já morreram. Por séculos, guerreiros chamados Ossos Verdes, honrosos com a família Kaú, os usaram para aprimorar suas habilidades mágicas e defender a ilha de invasões estrangeiras. Agora a guerra acabou e a geração Kaú compete pelo controle borbulhante da capital. Tudo o que importa é proteger o povo, acuar o mercado clandestino de jade e defender o distrito da sua proteção. As tradições do passado têm pouco espaço nessa nação que muda a cada instante. Mesmo quando uma poderosa droga surge e permite que qualquer um, até mesmo os estrangeiros, use o jade em cena, a tensão irrompe entre os povos e uma família rival e abre espaço para uma violência declarada. Os resultados dessa guerra entre os clãs determinará o destino entre todos os Ossos Verdes. Esse aqui foi um livro publicado pela editora Alta. Eu tô doido pra conhecer a escrita da Fondali. É bem famosa essa autora. Ela é vencedora do World Fantasy Award com essa obra, Cidade de Jade, né? E outros prêmios de ficção científica e fantasia. Ela já escreveu histórias em quadrinhos para Marvel e venceu o prêmio Aurora 3 vezes. Além de ter sido finalista do Nebula e do Locus Award, ela foi nascida e criada no Canadá. E ela é ficcionada por filmes de ação. Atualmente ela mora em Portland, no Oregon. Então assim, eu tô doido pra ler esse livro. Espero que vocês já tenham lido também, me contem aqui embaixo. E o outro livro que eu recebi, também vieram vários marcadores aqui, ó. Opa! Outro livro que eu recebi aqui foi Quatro Rainhas Mortas. Então, assim, eu tô doido pra ler esse livro, ele vai ser a leitura coletiva do Leitores Sem Parada lá no mês de dezembro, mas eu já tô com esse livro aqui. E aqui ele fala que nesse continente, há séculos, 4 rainhas foram absolutas, cada uma representando o próprio quadrante, mas elas reinam juntas, mas separadas. A decidida Íris fala por Árquia, a ilha das terras férteis. A Marguerite, a mais velha das rainhas, é a soberana de Tória e seus curiosos habitantes. Estécia, a mais jovem, que é o rosto de Lúdia. E a outra é a Marguerite. Então são 4 rainhas que tem um rolê aqui. Elas dividem os poderes, representando as leis das rainhas, sempre pensando no povo. Elas têm segredos e eu acho que elas estão mortas, né, pelo que tá falando aqui. Eu não gosto muito de ler sinopse, gente. Eu pego assim, sempre sem saber muito pra não pegar muitos spoilers. Essa aqui é a Astrid, que é a autora. Ela trabalha com cinema e animação. Ela já trabalhou em Avatar com o James Cameron. Já trabalhou com o Spielberg também, nas aventuras de Tintin. Então, vem aí essa leitura. Obrigado, Livraria das Perdizes. Adorei, arrasaram. Mais uma sacolinha, agora da livraria da Unesp, que foi a minha passadinha lá esse mês. Eu sempre vou na livraria da Unesp, escolho alguns livros para mostrar aqui para vocês. Então vamos lá ver o que veio por aqui. Os 2 livros que eu escolhi esse mês foram... Gente, nem todos os livros dá pra eu abrir, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, né? Mas esse livro aqui que eu escolhi foi Nós Já Moramos Aqui. Ele fala que... Tem um blurb aqui da Frida McFadden, que fala que é um dos livros mais assustadores que ela já leu. Então, assim, eu já ouvi falar muito bem desse livro. E ele fala assim: namorados há alguns anos, Charlie e Eve ganham a vida comprando imóveis a preços baixos e os revendendo com lucro após reformá-los. Por isso, quando eles adquirem uma casa velha na sua vizinhança, no interior do estado do Oregon, as duas mal podem acreditar na própria sorte. Um dia, durante os preparativos para a reforma, alguém bate na porta, um homem com a esposa e 3 filhos, que alegam que eles já moraram ali décadas atrás, perguntam se eles poderiam entrar ali para mostrar o lar de infância para as crianças. E aí a Eve estava sozinha em casa e não pôde deixar de dizer não, e ela deixou os 5 entrarem.
Assim que os estranhos entram na casa, coisas inexplicáveis começam a acontecer. Ai, não vou nem ler, gente. Eu não gosto de ver sinopse pra não pegar. Eu não sabia nada desse livro. É o Marcus Kluwer, o autor. Bonitão, ó. E assim, já gostei dessa vibe, tem 300 páginas. Se você gostou também, comenta aqui pra gente falar sobre Nós Já Moramos Aqui. E o outro livro que eu peguei também foi o Diário da Empregada. Esse aqui tava também, todo mundo falando muito bem desse, né? Esse aqui é da editora Excelsior, Book One. E ele fala assim, ela guarda muito mais do que as chaves das casas dos seus clientes, ela guarda os seus segredos. A Kitty é uma empregada com vício em bisbilhotar. Eu amo, né? Xereta fofoqueira. Essa aqui é a autora, Lauren Ann White. Ela é best-seller de suspense e romances policiais, escreve uma série de romances. Seus livros são apreciados pelos fãs do gênero, tal. Ele tem 400 páginas, bem grandinho, né? Então vamos voltar aqui. A Kitty, ela vê algo que ela não devia na casa dos seus mais recentes empregadores, um segredo tão sombrio que poderia arruinar o casal que espera o seu primeiro filho, e ela ela se transforma em uma ameaça para o casal. Então vamos ver o que vai acontecer nessa história. Vem aí, tô curioso, hein? Tem 2 caixas aqui na falta de uma, eles mandaram 2 caixas esse mês. Então vamos lá, primeira caixa, já postei nos stories também. Aqui tem, já dá pra ver aqui que tem um recebido aqui na caixa, mas vieram aqui 3 livros. O primeiro deles foi Se Não Podemos Viajar na Velocidade da Luz. Ele fala assim, com um mosaico de futuros possíveis e que o avanço tecnológico não apaga a nossa fragilidade, apenas a ressalta, de bebês que travam diálogos filosóficos com entidades invisíveis, astronautas ciborgues que pretendem viver no vácuo interestelar, a Kim Choyok, com certeza estou falando o nome dela errada, constrói uma coletânea de contos que põe em xeque a percepção que temos que nos torna humanos. Essa aqui é uma autora sul-coreana, formada em Química, com um mestrado em Bioquímica. Ela quer transpor o rigor científico da ficção, tornando-se o maior fenômeno da literatura coreana. Vencedora do Korean Science Literature Award, suas histórias exploram as fronteiras entre tecnologia, isolamento e a essência do que nos torna humanos. Eu achei diferente, né? Ela é química, então ela deve abordar isso aqui nos livros. Ele tem 250 páginas, veio um marcador lindo aqui dentro do livro. E ele é um livro de contos, né? Quantos contos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contos, 250 páginas, bem rapidinho de ler. Então, editora Aleph, muito obrigado. Vamos para o próximo livro, que é o Zamiatã, que chama Nós, né? O livro chama Nós, do Zamiatã. Esse livro não é uma mera expressão de um descontentamento, é um estudo da máquina, o gênio que o homem impensadamente libertou da lâmpada e não conseguiu colocar de volta. Isso aqui quem falou foi o George Orwell falando sobre esse livro. Então, a sinopse do livro, ai que lindo, um marcador aqui, olha que legal. A Aleph sempre arrasa nas edições, né, gente? Caramba, muito bom. Ele fala assim, em nome de um suposto bem coletivo, um governo totalitário priva a população de seus direitos fundamentais, como livre-arbítrio, individualidade e liberdade de expressão. Chamado de Estado Único, esse regime cria uma sociedade completamente mecanizada e lógica, em que os horários de trabalho, de lazer e das refeições e até do sexo são regularmente controlados. Um mundo onde as pessoas não possuem nomes, mas números, como D503, um engenheiro que vive pleno e feliz. Segundo os ditames do grandioso Estado Único, ele começa a duvidar das suas próprias convicções ao conhecer uma mulher misteriosa, que comete a ousadia de burlar as regras, e mostra pra ele uma outra forma de chegar à sociedade. Então assim, esse livro aqui já me promete tudo, eu tô doido pra ler esse livro, eu adoro distopias nessa vibe. E o último aqui que eu recebi foi Solaris. Esse aqui, olha que linda essa capa, gente. Linda, né? Marcador lindo aqui dentro também. Então aqui ele fala, localizado em um sistema solar distante, o planeta Solaris desafia a lógica humana. Coberto por um vasto mar gelatinoso, esse mundo se comporta como uma entidade única, talvez até inteligente. E o que deveria ser uma missão de reconhecimento se torna um pesadelo assim que
que o psicólogo Chris Kelvin aterrissa na estação de pesquisa. Ao contar cientistas imersos no isolamento e na hostilidade, Kelvin descobre que o oceano não apenas observa, mas age de maneira devastadora. Olha, gostei, hein? Vem aí essa leitura. Tem mais livros recebidos aqui da Aleph, hein? Pera aí que eu já mostro tudo pra vocês. Esse aqui, ele já veio meio aberto assim, então eu vou postar. Esses livros vieram com um plástico bolha aqui, vamos lá. E eu recebi aqui 2 livros que a gente vai fazer uma leitura coletiva lá no Leitores Sem Parada. Vem participar aqui com a gente, é o meu clube do livro. No Leitores Sem Parada você lê junto com a gente. Esses livros aqui em específico vão ser livros que a gente vai ler no clube online, mas a gente também tem o clube presencial se você for de São Paulo. Mas esse aqui você pode ler de qualquer lugar do Brasil e participar do debate com a gente totalmente de graça. Então a gente vai ler no mês de julho O Dia das Trífides, que é um livro lançamento da editora Aleph, com essas plantas carnívoras. Ele fala assim: Bill acordou no seu leito de hospital com os olhos vendados e uma incômoda sensação de que algo estava muito errado. Ele ainda não sabe, mas todo o seu destino e todo do planeta havia sido mudado depois de uma chuva de luz verdes na noite anterior que cegou quase todos os seres humanos da Terra. E aí aqui a gente vai ter essas plantas carnívoras, que são essas trífides, que também vão ameaçar a população. Então eu tô doido pra ler esse livro, vem ler junto com a gente. E o outro que eu recebi também, pra gente fazer a leitura coletiva, foi Calocaína, da Karin Boy. Esse aqui vai ser a leitura do mês de agosto, e ele fala assim: é um romance distópico sobre a importância da conexão genuína entre seres humanos. Calocaína cria uma atmosfera asfixiante ao descrever um estado mundial totalitário que faz todo o possível para abolir qualquer expressão de individualidade, inclusive forçando os cidadãos a consumir uma droga que revela pensamentos e vontades inconscientes. Então assim, a editora Aleph fez tudo pra gente esse mês, 5 livros incríveis. Muito obrigada, editora Aleph, eu amei. Vamos para mais uma caixinha, agora 2 caixas da editora Trama que chegaram aqui em casa. Vamos lá? Esse aqui é do grupo Ediouro, da editora Trama, da editora Nova Fronteira, da editora Livros da Alice. Vamos ver o que chegou aqui? Então, vamos começar com essa caixona, né? Já abri aqui pra gente conversar. Veio um negócio aqui para os livros não baterem. E eu recebi esse calhamaço. Vocês já sabem o que é? Se você já sabe, comenta aqui. Peraí, vou dar 5 segundos pra vocês comentarem. Esse aqui é o Palavras de Radiância. Esse aqui é o livro 2 dos Relatos da Guerra da Tempestade, que é o segundo livro da Caminho dos Reis, né, do Brandon Sanderson. Olha o tamanho desse livro. Esse aqui ele tem 1.315 páginas, então vem aí essa leitura. A editora Trama arrasou. Olha o tamanho desse livro, gente. Meu Deus do céu. O tamanho do livro é quase o tamanho da minha mão fechada, assim, ó. Deus me ajude. Então vamos lá, vai ficar aqui. E eles mandaram também outros 3 livros pra mim, que são As Mulheres do Circo Secreto. Esse aqui é da mesma autora de A Bruxa no Tempo, se você leu com a gente leu esse livro lá no Clube Leitores Sem Parada. E ele fala assim, olha que legal, eu não sabia disso, mas A Bruxa no Tempo é um livro que fala sobre viagem no tempo, e aqui é um livro que também se passa em 2 épocas diferentes. Não sei se é viagem no tempo, vou descobrir depois, mas ele fala assim: 1925, em Paris, ao entrar no Circo Secreto, entrar em um mundo de maravilhas, onde mulheres controlam feras, carrosséis, levam você de volta no tempo, olha lá, e trapezitas que flutuam pelo céu. Criada no circo de sua família, esse é o único mundo em que Cecily conhece, até encontrar um jovem pintor e embarcar em um romance que pode te custar tudo o que tem. E aí, em 2004, na Virgínia, a Lara tem tudo o que deseja até que seu noivo desaparece no dia do casamento. E ela começa uma busca desesperada que leva aos diários da sua bisavó, e ela é arrastada para uma história de um circo sombrio e de um amor condenado. Gente, como que essas histórias se conectam, hein? Gostei, eu tô doido pra ler. E eu recebi também 2 livros da Cara Hunter, que eu tô terminando minha coleção da Cara Hunter. Eu já mostrei pra vocês alguns livros dela aqui, então eu tô aqui com Onde Está Daisy Mason e Em um Porão Escuro. Esse aqui são 2 histórias da Cara Hunter. As histórias dela são histórias independentes, mas que tem o mesmo detetive que investiga. Então se você gosta dessas histórias tipo Hercule Poirot, da Agatha Christie e tudo mais, então você vai gostar aqui.
A Daisy Mason, né, aqui a própria autora Cara Hunter, ela escreve os seus livros em vários formatos. Então os livros dela são sempre escritos em formato de carta, de entrevista, de jornal, de reportagem, de conversa, podcast. Tem muita coisa diferente nos livros dela. Eu adoro esse tipo de coisa. Então vem aí, a Editora Trama arrasou me mandando todos esses livros. Vem aí essas leituras. Obrigado, Editora Trama, arrasaram. E aqui tem mais um pacotinho da Editora Trama. Vamos ver o que veio aqui, hein? Ai. Vamos lá. Toda a Sua Fúria! Ah, o novo livro da Cara Hunter! Então, ó, já mostrei aqui 2 livros da Cara, agora o terceiro. A primeira garota conseguiu voltar, a segunda talvez não tenha a mesma chance. Faith é uma jovem de moda, é uma jovem estudante de moda encontrada por um motorista de táxi com a cabeça coberta com um saco plástico. Ela havia sido sequestrada, jogada em uma van e agredida, mas o criminoso a abandonou assim que ouviu as sirenes da polícia. Em vez de denunciar o crime, Faith volta para casa, emocionalmente abalada, e tenta evitar que a polícia investigue o caso. Decisão que também foi apoiada pela sua mãe. Para tentar solucionar o caso, a polícia precisa da ajuda da jovem, mas ela se recusa a colaborar. Ih, tem coisa aí, hein? Quem já assistiu Law & Order já viu esse caso aí. Olha que lindas essas edições, eu amo. Muito obrigada, Editora Trama. Agora mais um Cara Hunter pra minha coleção. Agora vamos pra uma caixinha da Saro, e aí a gente entra nos presentes. Caixinha, modo de dizer, né, gente? Olha o tamanho dessa caixa que a dona Faro mandou pra mim. Então vamos lá. Ai. Aqui a gente recebeu alguns exemplares do livro A Tempestade. Esse aqui vai ser a nossa leitura lá no Clube Leitores Sem Palavras, se você quiser vir ler junto com a gente. Aqui ele fala assim, alguns segredos sobrevivem a qualquer tempestade. No Alabama, a cidade de San Medar, no Alabama, carrega cicatrizes profundas deixadas por furacões implacáveis e por um crime que o tempo não conseguiu apagar. O assassinato de Landon, herdeiro político, ocorrido durante o furacão Marie em 1984. Lou, uma jovem que estava envolvida no escândalo, escapou das acusações oficiais, mas a cidade jamais a perdoou. Década depois, um hotel centenário que sobreviveu a todas as tempestades luta para não fechar as portas. E quando o escritor August chega da Califórnia para investigar o caso que marcou a cidade, a proprietária Geneva, deve ser a proprietária da pousada, vê nisso a salvação financeira que ela tanto precisava. O que ela não esperava é que ele trouxesse consigo a própria Lou, que é a pessoa lá do passado, agora de volta à terra natal, para limpar o seu nome uma vez por todas. Enquanto o verão esquenta e uma nova tempestade se forma no horizonte, a Geneva começa a suspeitar que o retorno da Lou não busca apenas redenção, mas um acerto de contas definitivo. Ih, vem aí, eu adoro coisas de furacão, assim, e tal. E esse livro tá bem lindo, essas edições, ó. Então, muito obrigada, Editora Faro. E se você quiser vir participar com a gente, tem bastante livro aqui, com certeza você vai participar de um sorteio. Agora a gente começa a parte dos presentes. Esse vídeo vai ficar imenso, mas é um vídeo de agradecimento aí também pelos presentes de aniversário. Então, bora lá. Vou começar aqui por esse aqui, que foi um presente que eu me dei de presente de aniversário. Eu comprei pra mim 2 livros da Darkside, que eu tô tentando completar minha coleção. Gente, eu acho que essa pilha aqui não vai caber tantos livros esse mês. Então vamos lá, eu tô falando de O Lado Selvagem, esse aqui com esse cavalo lindo. E ele fala assim, o laço entre irmãs sempre sobrevive. Ele fala, memória de 2 meninas, filhas de águas revoltas e uma onda de crime que tenta silenciá-las para sempre. Eu não vou ler todas as sinopses, né, gente, porque senão esse vídeo já tá imenso. Olha que linda essa edição da Darkside. O outro que eu recebi que eu comprei foi Quando a Sorte Te Visitar. Esse aqui tem essa cobra, uma capa bem bonita. E ele fala assim, segredos e mentiras definem o limiar entre a amizade e a obsessão. Margot é uma tímida universitária que tenta lidar com um trauma profundo quando ela conhece a Lucy. Elas passam a morar com mais 2 garotas em uma casa fora do campus e Margot vê nisso uma chance de se libertar do seu passado terrível. No entanto,
quando o frágil e equilíbrio... No entanto, o frágil equilíbrio entre elas é quebrado quando o estudante da fraternidade vizinha é assassinado e Lúcio desaparece sem deixar vestígios. O que será que vem por aí, hein? Eu amei essa capa, gente. Por favor, não caia. Agora, esse pacote aqui eu recebi de presente. Vamos ver o que veio aqui. Esse aqui a Amora falou que ia me mandar de presente. É Garotas na Escuridão, da Jess Lourey. Ó, também da Dark Side. Ó, vou completar minha coleção da Dark Side hoje, hein? Um thriller atmosférico em que vira a cidade de cabeça para baixo, para o bem e para o mal. Para os adolescentes de uma pacata cidade no interior dos Estados Unidos, o verão significa liberdade e diversão, aventuras pelos túneis abandonados da região e muito rock and roll. Mas no verão de 77 tudo vai mudar. Após o desaparecimento misterioso de uma das companheiras de banda, as amigas Heather e Brenda precisam agir, uma vez que toda a cidade permanece em silêncio e as autoridades relutam em investigar o caso. Um romance perfeito para quem ama Daisy Jones and the Six. Ah, eu amei Daisy Jones and the Six. Então vem aí. Olha que linda essa capa. Obrigada, Amora, eu amei. Esse aqui é um presente que eu recebi, que eu já abri, ó, já estava aberto. Esse aqui eu postei lá nos meus stories agradecendo que eu recebi esse presente do Jander, que é lá do Teorema Geek, e ele escreveu assim: que seja um novo ciclo repleto de realizações e leituras incríveis. Obrigado pela amizade, amigo, de Jander. E o livro foi Anatomia de uma Execução, também da Dark Side. Gente, eu amo receber livros da Dark Side, porque assim, são mais carinhos, né? Então, quando a gente pode receber, eu amo. E esse fala assim: uma reflexão sobre a estranha obsessão cultural por histórias de crime reais e uma sociedade que cultua e reproduz essa violência. O assassino em série Ansel Packer recebeu pena de morte e está apenas 12 horas da sua execução, tenta reconstruir um final mais próximo dos seus planos. Em vez de simplesmente desaparecer, ele deseja ser celebrado e compreendido. Esse livro foi vencedor do prêmio Edgar de melhor romance de 2023 e mergulha na mente de um serial killer a partir das perspectivas das vítimas e das mulheres ligadas a eles e nos leva a uma intensa jornada emocional que nos desafia a confrontar a indiferença e a maldade que ainda pode morar nos seres humanos. Os livros da Dark Side sempre tem essa proposta de deixar a gente mais confortáveis, né? Então, vem aí essa leitura. Obrigado, Jander. Eu amei. Deixo sempre os bilhetinhos junto com os livros, gente. Mais um pacotinho que eu recebi aqui. Esse aqui já tá na embalagem de presente. Esse aqui foi o Cavaleiro e a Mariposa que eu recebi de presente da Carol. Ela falou assim: Ricardo, espero que esse livro aqueça seu coração, pois tudo que o leitor mais gosta é ser presenteado com o livro, né? Feliz aniversário, adiantado, com carinho, Carol. Ah, obrigado, Carol. Aqui ele fala assim, o Cavaleiro e a Mariposa, né? Ele fala: contar uma história é, de certa maneira, mentir, né? Então esse aqui, ele é o início de uma duologia. Então eu não sabia que era uma duologia. E ele não fala mais nada aqui sobre o livro. Eu tava muito afim de ler esse livro. Obrigado, Carol. E meu aniversário ainda é dia 30 de junho. Então vocês já devem estar vendo esse vídeo. Talvez depois, talvez antes, não sei. Mas eu amo receber presentes antecipado, depois. Não tem época. Eu amo. Obrigado, Carol. Eu adorei. Agora, eu achei que tinha só presentes, mas tem ainda um pacote que eu recebi da editora VR. Vamos ver o que veio aqui. Tá difícil. Ó, veio aqui falando VR Editora. Ah, eu vou ter que rasgar, gente. Não dá. Veio um pin aqui, já olho. Ah, veio uma meia. Escrito Plataforma 21. E veio uma cartinha. Você já sentiu incapaz de dizer exatamente o que sente, especialmente quando isso pode mudar tudo? No livro As Palavras Não Ditas, do Gui Ribeiro, é esse aqui, você vai acompanhar a história do Levi, um jovem autista em uma jornada sensível sobre pertencimento, identidade, afeto e um mundo que ainda não sabe nomear as suas diferenças e sentimentos.
Aos 15 anos, em uma época que o aspecto autista não é conhecido, ele se sente que não pertence a lugar nenhum. Entre silêncios e descobertas, a chegada de Honórios transforma tudo, inclusive aquilo que poderia ser impossível de ser dito. Então, obrigado, LC Agência de Comunicação, obrigado, Plataforma 21, eu amei. Vem aí essa leitura. Faltam alguns pacotes ainda, mais um pacotinho. Esse aqui já tá aberto também, porque eu já postei nos stories. Esse aqui foi também um presente do Marcelo. Ele falou assim: amigo, feliz aniversário, que você seja sempre muito feliz e realize todos os seus sonhos. Adoro sua amizade, de Marcelo. Obrigado, amigo, eu adoro sua amizade também. O Marcelo é um dos meus melhores amigos, gente. Quem já me segue lá nas redes sociais já devem ter visto o Marcelo por aqui. Esse aqui é O Despertar da Lua Caída. Esse aqui é um calhamacinho, né? Mas é bem lindo esse livro. Olha que lindo, gente. Nesse mundo corrompido, as luas brilham com a memória daqueles que se foram. E é com o despertar de uma delas que a mudança começará. Como uma assassina e um grupo opositor ao reinado de Grado, o trabalho de Rave é cumprir as ordens e nunca ser pega. Mas quando um caçador de recompensas demonstra um interesse particular nela, sangue é derramado, corações são partidos e Rave é levada pela Guilda dos Nobres, um grupo de féricos poderosos que decidem fazer a sua execução um exemplo. Então vem aí essa leitura, muito obrigado, amigo, eu amei, vai ficar com um bilhetinho aqui. O último aqui que eu recebi da Amora também foi Outras Vidas, mais um livro da Dark Side. E esse aqui fala um thriller, uma história de amor, uma exploração da natureza humana diante da reencarnação perpétua. Acredite ou não, eles estão entre nós, espíritos que, em sua busca por conexão, tentam permanecer no mundo dos vivos, transitando de corpo em corpo, desafiando o tempo da sua existência. Prepare-se para uma experiência literária que transcende tudo que você já leu. Esse thriller sobrenatural de um ritmo eletrizante vai pulsar em suas veias do início ao fim. Ou seria mais apropriado dizer do recomeço. Nessa trama envolvente, os espíritos buscam um novo lar antes que o tempo se esgote. Olha, eu adorei, tô doido pra ler esse livro. Eu amo os livros da Dark Side, dessa coleção, né? Então vem aí, muito obrigado, amiga. Gente, eu vou parar por aqui esse vídeo. Olha o tamanho dessa pilha que vocês... Até lá em cima, ó, tem alguns aqui que vocês ainda não conseguem ver também. Então, se chegarem mais coisas aqui, né, como eu falei, tô gravando antes do fim do mês, eu venho contar aqui pra vocês o que mais chegou.